Os católicos comemoram hoje o dia de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro. Mas de onde vem essa fama? Padre Pedro explica. Santo Antônio é considerado o santo universal. Santo universal significa que ele é celebrado no mundo inteiro. Então, nem todos os santos são celebrados no mundo todo. Geralmente, um santo é mais venerado em um continente, ou em um país, em uma comunidade. Já Santo Antônio, ele é do mundo inteiro, devido à expansão europeia na colonização, né? Então, tanto portuguesa quanto italiana. E Santo Antônio foi levado para todas as colônias. E das colônias portuguesas e italianas, depois as espanholas e, consequentemente, europeia, toda a Europa levou a devoção de Santo Antônio. Por isso ele é considerado o santo universal da Igreja. Então, hoje nós celebramos Santo Antônio no mundo todo. E por que casamenteiro, pai? Então, Santo Antônio pegou essa fama de casamenteiro devido ao sincretismo religioso e também à superstição, né? Mas Santo Antônio não é casamenteiro de jeito nenhum, né? De forma alguma. É considerado santo que prima pelo casamento São Valentim, que é celebrado em 14 de fevereiro, né? Não é Santo Antônio. Mas tem uma passagem da vida de Santo Antônio que diz assim, que uma jovem ela ficou grávida durante o namoro e quando o noivo soube que ela estava grávida, a abandonou. E nós sabemos que a Idade Média, depois até pouco tempo do século XX, a gravidez fora do casamento era um escândalo, uma desonra. E essa moça, para não ficar mal falada na sociedade, procurou a igreja e, diante da imagem de Santo Antônio, ela fez o pedido que o noivo reparasse, que ele voltasse, né, para não deixá-la em desonra. E como Santo Antônio tinha em vida o dom da bilocação, no momento em que a noiva, aflita, fazendo o pedido, ele apareceu para o noivo. E ele, muito assustado, então voltou e conversou e se acertaram e ficou junto. Então saiu essa lenda, né, que apesar de estar na biografia de Santo Antônio, nós não podemos colocar lá verdade absoluta. Como é um santo universal, gira em torno de Santo Antônio um leque de lendas sobre ele, né? Por exemplo, a gente vê Santo Antônio tão dócil, né, com uma carinha tão dócil, mas quando a gente lê a reza ladainha de Santo Antônio, ele é chamado de martelo dos hereges. Então ele era assim muito incisivo na defesa da fé, né? Muitos que hoje não vive a fé católica, mas vive de uma forma supersticiosa e oportunista, com certeza não seria bem quisto por Santo Antônio, porque ele foi um dos que combateu esse tipo de fé oportunista. E tanto aí que apareceram e foram criadas superstições com relação à imagem do santo. Muitas, né? E isso para a igreja é chamado de sacrilégio, né? Que é uma deteriorização ou profanação daquilo que é sagrado, né? Por exemplo, uma imagem abençoada e usada de forma incorreta, isso é sacrilégio, acarreta pecado, é um pecado sério. Como, por exemplo, a gente ouve muito, né, as jovenzinhas e os jovenzinhos pegando o Santo Antônio, colocando de ponta cabeça dentro do copo d'água. Isso é sacrilégio, né? E também isso é uma superstição, sim. A melhor forma de homenagear Santo Antônio é participar da Eucaristia, viver dignamente a fé, não só hoje, como o ano inteiro, né? Então, Santo Antônio não é só hoje, 13. E no Brasil, os santos juninos, né? Santo Antônio, São João, entrou no folclore.
Então, isso também já denigre um pouco a religiosidade, né? Saiu do âmbito espiritual e foi para o âmbito cultural e folclórico. Então, folclore, cultura, isso nada homenageia Santo Antônio. Isso é coisa nossa, é diversão nossa. O que vai fazer uma fé verdadeira, madura, é a ação de graças a Deus por em tempos despertar homens e mulheres que vivem realmente a fé que receberam. A imagem do santo, né, do Santo Antônio, com o menino Jesus, né? Qual a explicação para isso? Valéria, interessante. Uma vez perguntaram para mim se Santo Antônio teve filho. Não teve filho. Ele era franciscano, né, religioso, com voto de pobreza, obediência e castidade. Santo Antônio ele viveu num período em que se negava a humanidade de Jesus e que se focava muito apenas na divindade e na fase adulta, principalmente na paixão de Jesus, principalmente a cruz. Mas Santo Antônio ele começou, assim como tantos outros santos, a desenvolver a vida infantil de Jesus, a infância de Jesus. Jesus também foi Deus infanto, na infância, não foi Deus só em um período, homem e Deus verdadeiro em todas as etapas da vida, em todas as idades. E Santo Antônio, então, e ele tinha um grau de espiritualidade tão grande, mas tão grande, ele tinha um carinho, uma obsessão, digamos, não sei se essa palavra fica boa, mas ele tinha um carinho muito grande pela infância de Jesus. Aí a gente cita São Benedito, Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos outros, que ele sentia nos momentos de oração o menino nos braços. Então ele rezava e sentia como se ele estivesse acariciando, como se o menino Jesus estivesse nos braços dele, ele cuidando como pai, aquele carinho de pai. Então é por isso. Então as imagens de Santo Antônio sempre com a criança e um livro. O livro é as Sagradas Escrituras, que ele era um teólogo fantástico, um exímio pregador. Então, por isso, as Sagradas Escrituras e Jesus infantil, a infância de Jesus, que também expressa, externa a divindade.